há pouco tempo, mas já tem bastante resultados positivos aqui para o pessoal da região. Vamos poder falar um pouco sobre isso, a importância, né, da educação financeira aqui para Suzano e, enfim, todo o Brasil também. Lembrando que você que está acompanhando a nossa live pode também deixar seus comentários aqui no Facebook, nos comentários da live, além também do nosso WhatsApp, que é o 97569-1373. Repetindo, 97569-1373. Tudo bem, gente? Obrigado primeiramente por ter aceitado o nosso convite. Estamos muito felizes em ter vocês aqui para dissolver um pouco, né, sobre um assunto tão importante. Pode dar uma fala inicial aí para os amigos internautas. Ok. Primeiramente, nós queremos agradecer o convite de vocês. É de grande valia falar sobre a nossa associação aqui no Diário de Suzano. E nós estamos imensamente agradecidos pelo convite e pela oportunidade que vocês nos deram para falarmos sobre a Associação Brasil de Educadoras e Educadores Financeiros. Muito obrigado. A gente que agradece também, ficamos muito felizes. Cleiton, por aqui também pode comentar um pouco. Ô Matheus, boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos. Como o Grinaldo falou, a ABF está muito feliz, está estreando e nós queremos te agradecer que você fez a primeira matéria com a gente, está fazendo a primeira entrevista, então você já está na nossa história e a gente está muito feliz de estar contribuindo com a história de Suzano, com a educação financeira e também com a história do Brasil, com a educação financeira, que é um assunto muito importante que a gente pode falar aqui com você. Maravilha. Eu agradeço também mais uma vez por ter aceitado, né, o convite do DS. Vamos tentar abordar assuntos importantes, né, para o pessoal ficar ainda mais informado em relação à educação financeira e o trabalho que vocês vêm fazendo aqui para todos. Primeiro, acho que é legal explicar, né, como surgiu a ABF e como vocês vêm atuando até então. É engraçado que o início da ABF, da associação, ela começou de forma simples, né? Nós não tínhamos a ideia de criar a ABF, mas começou a pandemia o ano passado e o Cleito começou a fazer algumas lives pelo Instagram, pelo canal dele que se chama Nortear Educação Financeira, e começou a falar com pessoas, com educadores financeiros do Brasil todo. Então, entre março e abril, ele fez uma live com um certo educador financeiro e ele questionou por que nós não abrimos um sindicato de educadores financeiros. Aí o Cleiton me ligou e eu falei, olha, um sindicato nós podemos abrir, só que é um pouco mais difícil, depende de política e do Ministério do Trabalho. É um pouquinho mais complicado. E por que não nós abrimos uma associação, que é muito mais fácil? Então, o Cleiton gostou da ideia e começou assim. Eu falei, dei a ideia para ele e ele falou, então vamos pensar nisso. Só que, numa próxima ligação que eu falei com ele, eu já falei, olha, nós já criamos a associação, já está fundada, já temos site, temos logo, brincadeira. Temos tudo. E ele, a princípio, não acreditou. Aí eu falei assim, olha, está tudo criado, tudo montado, agora faltam pessoas para compor a diretoria. Aí foi quando ele entrou e começou a convidar as pessoas para serem diretores, seja pessoas que nos representem pelo Brasil, e assim começou a ABF. Ela começou em março, abril, nós começamos a colocar as ideias no papel, e o documento mesmo, o CNPJ e o estatuto, ele foi fundado depois de muitas conversas tal, em setembro. Entendi. De 2020. Aí a partir de então nós começamos a divulgar pelo Brasil todo e hoje nós já estamos com representantes em alguns estados do Brasil. Vamos falar sobre isso também daqui a pouco. Pode falar. Foi engraçado que a Nortear a gente começou fazendo palestras e começou a fazer entrevista com o pessoal lá no programa Nortear Educação Financeira e eram educadores do país todo. E o Grinaldo, ele me surpreendeu, porque eu pensei que fosse talvez uma ideia que não ia sair do papel. Mas a gente tem muito orgulho hoje, depois de já 4 meses de atuação, verificar que os educadores financeiros compraram a ideia, porque nós montamos, Matheus, a ABF no meio da pandemia.
Então tem que ter muita... Eles têm que confiar muito em mim, no Grinaldo, no Fernando, em toda a direção, para aceitar um convite numa associação que foi fundada na pandemia. E viramos amigos, o que esses educadores financeiros, cada um com sua especialidade. Eu sou especialista com servidor público, ele fala de saúde financeira, outros que falam sobre investimentos, e cada um com sua especialidade, e cada um trouxe um complemento para a turma. Isso foi muito bacana. E aí a gente tenta agora levar toda essa informação de educação financeira para a comunidade, para Suzano, para o Brasil. Entendi. Então vocês são uma equipe, né? Vocês são em quantas pessoas? Nós somos 10 diretores. O Grinaldo é presidente, a Adriana Braga é vice, nós temos o Fernando Ribeiro administrativo e o Éder nosso financeiro. Aí nós temos os conselheiros Enoque, nós temos a Thaís, o Cassiano Reusmann, o Cassiano Macedo, o Wellington Lima e eu, o Cleiton, que sou conselheiro suplente e diretor de expansão. E aí hoje a gente fizemos a conta, nós chegamos agora à tarde a 16 regionais. Que são regionais? São representantes da ABEF no Brasil todo. Então hoje a gente tem representantes em Brasília, em São Paulo nós temos 2 que nos ajudam também, que é o Thiago Martelo e a Rosiele Pegado. Mas temos em Minas, temos na Bahia, em Sergipe, e a intenção... Né, Grinaldo? A gente está fechando até o dia 31 do 1, todo o Brasil, é isso? Sim. Maravilha, então já estão conseguindo ser representados em vários lugares do país mesmo, né? Porque é uma associação de educadores financeiros que o grande propósito tem 2 grandes propósitos. Proporcionar que dessa união, cooperação dos educadores financeiros, a gente consiga levar a educação financeira da forma mais inteligente para o Brasil. As pessoas, cada um tem uma forma de assimilar a educação financeira, que nós não aprendemos na escola, nós não tivemos esse privilégio, e agora os educadores financeiros têm que correr atrás. Não existe nem a profissão do educador financeiro em KNAI, por exemplo, mas a necessidade de educação financeira é muito vasta. Então, a gente se une para levar a educação financeira para a população, a gente se une para cooperar um com o trabalho do outro, e a gente se une também para entender o universo de educação financeira do Brasil. Aquilo que é aplicado aqui em São Paulo, muitas vezes não é o que é a realidade do Sergipe, do Pará, do Amazonas, e por isso que a gente tem reuniões periódicas, onde nós realizamos estudos, compartilhamentos de ideias, porque a gente começa a entender o Brasil em educação financeira como um todo. Existe uma necessidade, Matheus. Hoje o Brasil é deficiente de educação financeira. Nós temos cerca de 63, 64 milhões de inadimplentes. Nós não tivemos educação financeira na escola. O ano que ia começar era esse. E acabou não rolando, né? E a gente tem uma carência muito grande. E a associação está cumprindo isso. Isso é muito bacana. Entendi, muito bacana. Porque há um pouco tempo, né? Vocês já conseguiram reunir grandes pessoas, né, próximas, enfim, constituir até amizade também. Mas a associação em si, como que tem sido durante a pandemia atuar? Eu vi que vocês fazem lives, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também. A nossa atuação, como nós estamos em tempo de pandemia, realmente a princípio são as lives. Porém, nós também estamos fazendo parcerias com algumas empresas. Por exemplo, no mês passado, nós já temos contrato com o Grupo C, que é a faculdade aqui de Guarulhos, que chama-se UNG. Só que eles têm no Brasil todo. Então, esse contrato que nós assinamos com eles, com o Grupo C, nós podemos utilizar as faculdades no Brasil todo, e os nossos educadores financeiros, os nossos representantes podem utilizar naquele estado. Por exemplo, Pernambuco tem, ok. Então, o nosso pessoal pode utilizar lá de forma gratuita, nós não vamos pagar nada, porque foi um contrato de parceria. Então, nós nos bastidores, nós estamos buscando parcerias para nos ajudar nessa empreitada, porque não é fácil você educar financeiramente uma grande população, uma grande parte da população, que muita gente não sabe lidar com dinheiro. Além das lives, nós estamos programando também mentorias para as pessoas, né? Nós temos esse trabalho também. Aí o Cleiton pode fazer um complemento aí do que nós estamos trabalhando. Hoje, como o Grinaldo falou,
nós somos educadores financeiros e trabalhando pela ABF ou então ou nas nossas empresas particulares, a gente teve que o nosso mundo virou um mundo digital, né? São reuniões que são feitas com os nossos clientes via reunião virtual e tudo mais. E na ABF tem sido o carro forte as lives. Nós, uma coisa que a gente tem muito orgulho, Matheus, no Brasil nós temos a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Ela ocorreu agora em novembro e nós tivemos autorização em outubro. E nós conseguimos contribuir com 35 lives, conseguimos contribuir com uma aula para alunos lá em Minas Gerais, conseguimos contribuir com uma aula, uma palestra gratuita aqui na UBS de Guaianazes 2, aqui em São Paulo, na região periférica. Eu e o Fernando tivemos lá palestrando. E assim, as pessoas admiraram, as pessoas envolvidas no universo da educação financeira, porque nós somos uma instituição bebê, de 3, 4 meses. Está engateando ainda, né? E a gente conseguiu contribuir com isso. Mas fora isso, os nossos educadores financeiros hoje aí, eles estão numas labutas. Cada um deles lá estão vendo as necessidades de educação financeira nas suas cidades. Eles têm grupos de estudo que eles compartilham o assunto, então tem tudo isso. E o trabalho hoje é mais virtual, mas com certeza tem muita coisa que a gente está fazendo. Dá para fazer. Perfeito. Se é que dá para dizer, né? Claro que a pandemia é algo horrível, abalou e abala a vida de muitas pessoas, mas ela também, nesse sentido, aproximou, através das lives, esse tipo de conteúdo a chegar a pessoas que, infelizmente, não teriam acesso, né? Então, nesse sentido, vocês vêm atuando. Eu até cheguei a assistir algumas lives também. É um conteúdo muito bacana e acessível, né? As pessoas conseguem... É bem dinâmico, né? As pessoas conversam com vocês ali. Houve uma aproximação fundamental. Por exemplo, a gente tem a Odete Reis aqui, que é a nossa musa da educação financeira aqui em Suzano, do qual a gente manda um abraço. A gente conseguiu fazer uma amizade com ela e ela brinca, né? Que, poxa, parece que eu conheço vocês há um tempão. E isso aconteceu, hoje a gente está com mais ou menos 42 pessoas envolvidas no Brasil todo. Então eu conheço gente de Aracaju, tudo. Tem dia que a gente não fala no grupo, a menina lá do Aracaju já fala assim, a Ana, ela fala assim, cadê vocês? Então já vira uma proximidade. Agora, pra mim foi surpreendente criar uma associação no meio da pandemia. E assim, quando nós tivemos poucas oportunidades de nos encontrar, parecia que era anos que essa turma se conhecia. E nas nossas reuniões virtuais é algo muito assim... cheio de calor, parecendo uma família, né, Grinaldo? Virou tipo uma família. Isso é muito bom. Muito bom. É legal também falar sobre isso porque demonstra ainda mais a necessidade, né, de ter pessoas, enfim, associações como vocês vêm fazendo um trabalho muito importante para, enfim, tirar as pessoas não só da lista de inadimplência, mas também ajudar elas a poupar no futuro próximo, né? E aí eu já volto aqui também sobre a importância, né, da educação financeira ser divulgada, como vocês vêm fazendo muito bem nesse tempo. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre a importância da educação financeira. Para você ter uma ideia de quão é importante a educação financeira na vida de uma pessoa, que se você não for organizado financeiramente, faltar dinheiro no seu bolso, na sua casa, hoje muitas pessoas estão sofrendo com o quê? Com depressões, separação de casais. Então, você vê a importância de uma educação financeira na vida de uma pessoa. Eu acho que deveria ser de saúde pública, porque você pode ficar doente financeiramente. Você pode ficar em cima de uma cama porque não tem dinheiro, porque não tem organização financeira. Então, nós somos muito importantes, o educador financeiro, na vida de uma pessoa, porque você pode salvar uma vida. Nós podemos salvar casamento. Então, são pequenos exemplos que são importantíssimos para a vida do ser humano, porque quando você tem dinheiro, a sua vida é estável, você vive com mais alegria. Eu estou falando isso porque alguns anos atrás, uns 15, 16 anos atrás, eu vivia de forma descontrolada e eu não era feliz. Infelizmente eu brigava direto com a minha esposa porque ela gastava muito e por aí vai. Então, essa é a grande importância na vida das pessoas que eu acredito que é.
Não, essa importância é fundamental. É fundamental para as relações familiares. Ela é fundamental para aquilo que a gente quer formar de sociedade. Mateus, é muita gente endividada. E a produção, pensa no seu trabalho, uma pessoa que está endividada, ela não produz bem. A qualidade de vida, ela fica deficiente. Então, quando a gente tem um grupo de educadores financeiros, que a gente está lutando pela educação financeira, respeitando todas as outras ações que existem, a gente apoia, inclusive, a gente se preocupa com famílias, a gente se preocupa com o trabalhador, a gente se preocupa com a comunidade, com a cidade de Suzano, onde é aqui a sede. É até estratégico a gente estar aqui, porque a ideia, é até um projeto que o Grinaldo pode falar. A ideia futuramente, e aí tomara que a gente consiga, é tornar Suzano, nossa cidade, sede da nossa associação, uma cidade reconhecida como a cidade da educação financeira. E o que é educação financeira? Educação financeira só são cálculos? Não. Porque por cálculos, a gente muitas vezes sabe que está endividado ou não. Mas educação financeira que salva famílias é também comportamental. É uma matéria multidisciplinar. Então a educação financeira, ela envolve muito cuidado com as pessoas. E por isso que existe a associação hoje, para que a gente credencie profissionais que queiram cuidar de pessoas. Não é só fazer planilha, não é só fazer números, não é só olhar o extrato bancário. É muito mais, é saber o porquê uma pessoa toma uma decisão para uma compra. Por que você usa o cheque especial pagando juros sobre juros os últimos meses e você vai numa loja e fala, eu tenho ainda um pouquinho de limite e compro, mesmo sabendo que tem endividado? Tem alguma coisa de psicologia que tem que ser estudada na coisa. Então, é por isso que a gente defende a educação financeira para as escolas, a gente defende a educação financeira nas cidades, para as empresas. É a nossa defesa, né, Grinaldo? Sim. As pessoas elas têm muitas dúvidas talvez em relação a créditos bancários, né, os serviços do banco. Muitas pessoas talvez não entendem, né, o que são aquilo. E vocês também trabalham nessas explicações, né? A educação financeira, ela trabalha com o assunto analfabetismo financeiro. Quando a gente pega esses números de endividamento aí, o que ocorre, na verdade, Matheus, é que faltou desde o início, quando a gente era criança, informações de educação financeira. Falar de dinheiro, né, Grinaldo, é um tabu. Você falar sobre sexo na tua casa e falar sobre dinheiro são os grandes tabus. E eu digo que dinheiro parece que é mais complicado ainda. Porque você falar de dinheiro, as pessoas acham, olha, eu vou falar de dinheiro, eu tenho que falar de quanto que eu ganho ou quanto que eu tenho. Não é isso. Falar de dinheiro é falar de propósitos, é falar de sonhos a serem alcançados. Então, é isso que a gente tem que mudar, né? Então, e a gente ajuda, assim, porque muitas decisões financeiras que são tomadas aí, são tomadas porque falta informação, falta conhecimento. E aí que a gente entra, né, Grinaldo? Levar esse conhecimento. Quando você fala em fazer empréstimos bancários e por aí vai, o que acontece hoje? As pessoas têm uma conta corrente, têm um movimento com o banco e necessita de um empréstimo. Olha, eu quero um dinheiro. E a primeira pessoa que ele procura é o gerente do banco. O gerente do banco não é a pessoa mais indicada para ajudar os seus clientes. Por quê? O gerente ele tem meta. Ele tem aquela meta mensal, ele tem que vender produtos do banco. Então, o gerente ele não pensa no ser humano. Ele não pensa no cliente, ele pensa somente no banco e nas suas metas. Então, o gerente ele vai empurrar para as pessoas, vai dar aquele empréstimo que é o juro mais alto. Às vezes tem produtos que não é investimento. São coisas que as pessoas não conhecem. Por isso que é importante a educação financeira. Por isso que é importante procurar um educador financeiro que ele vai orientar. Olha, isso aqui é um produto, não é investimento. Então, se as pessoas fossem educadas financeiramente, quando sentasse na mesa com o gerente e ele quisesse empurrar um produto, as pessoas iriam falar, não, isso aí eu não quero porque eu já conheço. Então falta isso aí, as pessoas conhecerem mais a educação financeira, para quando for solicitar um empréstimo do banco, saber que aquele ali é bom ou é ruim.
Na verdade, todo produto tem uma característica. E todo produto ele é feito por um perfil financeiro. E o que o Grinaldo falou é verdade. É um conflito muito grande de você chegar num banco, porque tem os interesses comerciais da instituição. Aquele gerente lá, ele vai muitas vezes falar, olha, faz tal produto, faz tal título de capitalização aqui, porque é excelente, mas na verdade é excelente para a meta dele. Eu falo isso porque eu tive 25 anos lá, e eu levo a educação financeira hoje dessa forma por isso. E não é só isso. A gente pensar nos nossos senhores aí, na melhor idade, né? Como eles são enganados, né? Muitas vezes aí são enrolados com produtos que fogem do perfil de idade, que não é que tem isso tudo. Você tem que analisar o quando você vai querer usar o dinheiro, o que você vai fazer com o dinheiro, a tua idade. Então são vários fatores e muitas vezes numa relação comercial isso não é visto, não. Sim, sim, com certeza. Eu vou só dar uma pausa rapidinho na nossa conversa para poder saudar aqui os amigos que estão acompanhando através da nossa live. A Thaís Soares está dando parabéns aqui para a BEF, para os fundadores. Thaís, a Érica também, André Martins, dando parabéns para todos. E a Érica, ela comenta algo bem interessante aqui, que a educação financeira salva, inclusive, casamentos. Verdade. E é uma verdade, né? Porque a gente vê aí a crise afetando tudo, inclusive as relações, né? As separações, né, Grinaldo? A maior número de separações financeiras, e isso ocorre por questões de finanças. Existe um termo chamado infidelidade financeira, que ele vai dar omissão completa de informações de finanças com o teu parceiro. E isso é complicado. Existe uma pesquisa, Matheus, que saiu recentemente, que diz o seguinte, que quando casais, independente dos modelos de família, mas quando o casal compartilha finanças, as famílias que têm esse hábito, elas têm um desempenho financeiro melhor. Desde a conversa com marido e mulher, né, companheiros, e também dessa conversa com os filhos. Então isso é fundamental. Conversar sobre dinheiro, né? Tornar um assunto um pouco mais conversável, né? Porque, como você falou, realmente as pessoas não costumam falar muito sobre isso, né? Digamos que é um tabu ainda, né? É um tabu. É que muitas vezes a gente faz a coisa da forma errada. Imagina só você falar com teu filho, olha, hoje todo mundo em silêncio, menino, fica quieto aí, porque hoje é o dia de falarmos de educação financeira. Não é assim. Você fala de todos os outros assuntos com irmãos nossos ou filhos. A gente encontra uma forma didática de falar. E quando vai falar de dinheiro, parece que cria uma formalidade. Então, a gente precisa entender que o dinheiro, dá para falar sobre dinheiro, sobre o nosso patrimônio, de uma maneira mais aplicável, mas sendo mais descontraído. Não precisa ser tão pesado, Matheus. É muito pesado às vezes o jeito. Já muda o clima, né? Quantas pessoas você não conhece, Matheus, que falam assim pra você, eu não gosto de finanças porque o assunto é muito complicado, porque é muito número, e não é. Muitas vezes o Fernando, que está aqui com a gente, nosso diretor, ele sempre fala, Cleiton, as decisões que as pessoas tomam não é porque elas não sabem quanto estão endividadas, elas tomam essa decisão por questões emocionais, né? Sim, sim, com certeza. Queria falar também um pouco sobre a escolha, né? Porque Suzano tem aí a sede da ABEF, né? Como é que foi esse processo? Por que Suzano? Nós escolhemos Suzano porque eu sou empresário aqui de Suzano, tenho um escritório contábil aqui na cidade, né? Então, nós não tínhamos, eu já tenho o escritório montado, já temos a estrutura, e ficaria muito mais fácil nós utilizarmos o meu escritório, uma parte para a associação, do que buscar aí fora no mercado um outro espaço para alugar, um outro escritório. Por quê? Porque a associação, ela não tem fins lucrativos. Nós fomos fundados, fomos criados para ajudar as pessoas a se organizarem financeiramente através dos educadores financeiros. Então, como nós não tínhamos dinheiro, a associação no caso, para alugar um espaço em qualquer outro lugar, São Paulo, Guarulhos, nós também temos pessoas em Guarulhos, São Paulo ficou mais fácil, Suzano ficou mais fácil por isso, porque nós já tínhamos uma estrutura já montada, o escritório e tudo, então ficou muito mais fácil. Por isso que nós escolhemos Suzano. Como o Cleiton falou, nós queremos aí, que é um grande sonho nosso, tornar a cidade de Suzano como a cidade da educação financeira. Hoje nós temos cidade como
É Bauru, aquela que tem tudo grande lá? Como que é? Itu. Itu. Tudo é grande lá, na cidade de Itu. Então, nós queremos colocar Suzano como sendo reconhecido no Brasil todo, a cidade da educação financeira. Estamos só aguardando aí passar um pouco mais essa pandemia para nós falarmos com as pessoas, o prefeito, alguém para colocar, para eles nos ajudarem, fazer qualquer tipo de parceria para nós irmos nas escolas, fazemos eventos na cidade durante o ano todo. Por isso que ela vai ser a cidade da educação financeira. Hoje não tem no Brasil nenhuma cidade desse jeito. É legal também por conta do local onde Suzano está. A localização é muito boa, porque ela está perto de algumas outras cidades aqui da grande São Paulo. Ela tá perto de São Paulo, de Guarulhos, do aeroporto. Isso pra gente que tem associados no Brasil todo é estratégico. Mas também é uma cidade da qual a gente considera muito próspera. É uma cidade que tem boas indústrias, tem indústrias bacanas. A gente entende que tem como ter essa parceria com o governo, com a prefeitura local. E isso é bacana. E é só pegando um gancho do que o Grinaldo falou. Nas escolas que a gente fala tanto, a gente não precisa só educar os alunos não, viu, Matheus? A gente hoje tem um grande problema, os professores que vão ter que falar sobre educação financeira, que não só o professor de matemática, de todos, eles são cidadãos brasileiros que têm problemas com finanças e que precisam ser melhor treinados para desenvolver educação financeira nas salas de aulas. E um modelo que existe no Chile, até que a gente compartilha sempre, tomara que um dia chegue aqui no Brasil, né, Grinaldo? No Chile, além do profissional de ensino, que leva educação financeira, um professor, eles têm um profissional que trabalhou numa instituição financeira para dar um apoio, para trazer esses ensinos aí que a gente estava falando aí, que tem no mercado e que a gente pode ensinar as pessoas. Maravilha, Cleiton. Obrigado aí por ter lembrado disso, porque eu ia até entrar nesse assunto, né? A gente está falando sobre métodos de tornar um assunto mais acessível, e vocês têm a projeção aí, passando a pandemia, de darem cursos também, palestras, essas coisas? Olha, eu acho que em breve vocês vão ter novidades, mesmo antes da pandemia. A gente tem alguns cursos, já algumas coisas via tecnologia, do qual a gente vai ter que utilizar. Não dá para esperar a pandemia, né? Eu e o Grinaldo, a gente sabe disso. O pessoal cobra a gente direto. Não vai dar para esperar a pandemia. A gente está tentando achar soluções aí. A gente tem educadores financeiros em todo o Brasil. E dá para fazer conteúdo de educação financeira de primeira com essa turma. Então, hoje, para a gente colocar aí nas redes sociais e tudo mais, esse trabalho sendo pela ABEF, hoje são 42 pessoas assim de alto nível na educação financeira. Então, a gente tem que estar atento, que dá para trazer bons conteúdos, mas voltando, que é o que a gente gosta, é palestra ao vivo mesmo. Com certeza a gente com certeza tem indústrias aqui da região, tem empresas e algumas escolas que já vão nos chamar, já estão algumas coisas engatilhadas já. Maravilha. Aproveita para falar também sobre as parcerias, né? Porque tão pouco tempo, assim como você falou, a ABF ainda está engatinhando, né? Porém já tem muitos feitos, né? Sendo realizados até então. E como tem sido isso com as parcerias? Já tem muitas parcerias? Olha, nós temos, eu já falei agora há pouco, eu vou repetir. Nós temos uma grande parceria que é com o Grupo C, que tem a UNG de Guarulhos, que tem faculdade pelo Brasil todo. Isso já é um grande feito para nós, porque nós podemos utilizar o espaço deles de forma gratuita a nível nacional. Eu acho que não tem nenhuma outra associação que assinou esse tipo de contrato com eles. Esse aí é um grande parceiro mesmo, uma faculdade universitária para nós utilizarmos de forma gratuita e darmos cursos lá, palestras. Temos também a Fiduc, que é uma empresa de investimentos que fica no Rio de Janeiro. Eles também têm sede em São Paulo, né? Isso. É uma parceria muito boa para quem quer fazer seus investimentos, quer deixar seu dinheiro investido e não sabe como fazer. Nós temos essa parceria, uma empresa muito grande, a nível nacional também. E temos outra parceria também, a terceira que eu me lembro aqui, chama-se Forme. É uma empresa de Itaquá que eles estão estruturando nas escolas para ensinar e educar os professores a lidar com a educação financeira.
nós também temos uma parceria com eles para orientar e dar treinamentos para os professores. Lembra mais alguma parceria, Cleiton? A gente está fazendo... A gente tem um intuito lá na associação, que os nossos educadores escrevam mais, que tenha literatura de educação financeira. A gente está vendo uma parceria com uma editora, para que a gente promova isso. Escrever um livro não é algo tão fácil e barato. Isso a gente tem visto. A gente tem visto parcerias também para incentivar que a educação financeira seja levada não só com forma de palestras ou de livros, mas de outras formas. Por exemplo, eu escrevo um texto e logo quero fazer o meu stand-up. Stand-up, que tanta notícia triste, a gente consegue ver uma graça onde não tem. Então, existe parcerias com teatro, com stand-up, com outras instituições do qual a gente possa levar outros modelos. Com crianças, nós temos a nossa vice-presidente Adriana, que tem um trabalho muito bacana de teatro com crianças e adolescentes. Trabalhos de parcerias que a gente tem feito aí, buscado, que a gente não pode falar ainda, mas para incentivar a educação financeira para as mulheres, que o nosso nome é a ABEF, que é a Associação Brasil de Educadoras e Educadores Financeiros, foi também para valorizar o papel da mulher na educação financeira. Então a gente tem feito alguns trabalhos em relação a isso e buscando sempre parcerias aí. E agora o que está acontecendo, Matheus? A gente está percebendo que existem os nossos regionais buscando parcerias também. Nós temos uma pessoa em Goiás que está fazendo uma parceria com a Associação Comercial da cidade de Jataí. Então, hoje, como a gente tem outros braços, como o Fernando fala, né? A gente tem outros braços, a gente consegue fazer mais parcerias em outros estados. Mas em breve eu acho que nós vamos ter pelo menos umas 10 parcerias em todo o Brasil. Maravilha, então a projeção aí é muito boa, né? Sim. Tá certo. E em relação, já estamos chegando na fase final aqui da nossa entrevista, infelizmente o tempo está passando bem rápido, Boa. mas eu quero também reiterar sobre a importância, claro, da associação. E atualmente vocês têm quantos associados? Hoje em média. Não, já dá para saber. Porque assim, as pessoas que se associam, o educador financeiro é um trabalho até que é bom a gente falar. Ele faz antes de se associar, ele faz uma prova de conhecimentos de educação financeira básica, do qual ele tem que saber, e ele tem que ter 80% de aproveitamento. Ele tem que acertar no mínimo 32 questões, é isso? Essas 32 questões têm que ser acertadas. Ele tem que ter assim aproveitamento. O material ele pode estudar em sites gratuitos, né, que falam do assunto. Então a gente não vende uma metodologia. Ele tem que ser aprovado. Sendo aprovado, aí sim ele paga a sua anuidade, se torna associado e vem com a gente contribuindo. Além da sua anuidade, que é uma contribuição, ele também contribui com o seu conhecimento de educação financeira, ele coopera com outros educadores. E assim, hoje são em torno de 42, 43. É que chegaram alguns hoje pela manhã, né? Graças a Deus. Está sempre atualizando, né? E quem pode se associar? Hoje são educadores financeiros que façam a prova, tenham um aproveitamento, que tenham um trabalho com a educação financeira, seja ele nas redes sociais ou pessoal, né? Pessoa que tenha formação na área de finanças e que tenha interesse em trabalhar com o assunto educação financeira. Então, ele fazendo a prova, ele tendo a sua formação que justifique que ele possa ser um educador financeiro, além da formação acadêmica, né? É porque o educador financeiro, hoje eu tenho educador financeiro administrador de empresas e eu tenho educador financeiro, um investidor que é muito bom, o Evandro, ele é farmacêutico. Mas ele é um excelente educador financeiro. Ele tem uma formação acadêmica, fez a prova, foi aprovado, tem uma empresa de educação financeira e aí sim ele desenvolve o trabalho dele. Entendi, maravilha. Eu queria que você só ressaltasse a importância da prova, né? Porque as pessoas às vezes olham assim, veem, acham que é burocrático, né? Mas qual a importância da prova? Por que a prova? A prova é importante para a sociedade, né, Grinaldo? Porque assim, nossa preocupação foi uma coisa que o Grinaldo sempre falou. Cleiton, muita gente chega falando que é educador financeiro e não é, Matheus. A pessoa não tem uma formação, está dando dicas aí, às vezes na internet, na mídia, e não tem a competência, não tem a formação. Então, quando nós criamos a prova, foi
para realmente a pessoa ter o conhecimento, são os conhecimentos básicos de educação financeira que um educador precisa ter para cuidar preventivamente de um cidadão endividado. Então, são lá os conhecimentos. E por que essa régua? Porque a gente quer eliminar que entrem na associação pessoas que não têm qualificação, pessoas que não têm entendimento do assunto, pessoas que não são da área, pessoas oportunistas. Então, a associação ela vem para credenciar profissionais de educação financeira também. Entendi, maravilha. Já chegamos aqui na parte final da nossa live e eu queria reiterar com vocês também, quem tiver interesse, né, em ser associado, até mesmo conhecer os conteúdos, né, que a ABF vem oferecendo aí desde o início da pandemia, através das lives, onde eles podem acessar? Olha, quem tiver interesse em ser um dos nossos associados, podem acessar o nosso site, www.abf.org. Também nós estamos nas redes sociais, @ABFOficial, o Facebook, como que é? Que tá, Fernando? Facebook? ABF Oficial também. ABF Oficial. Então, nós estamos no site, Instagram, no Facebook. Estamos também no LinkedIn. Então, nas nossas plataformas das redes sociais, nós estamos todos lá e é fácil. É tranquilo. O educador financeiro também que desejar fazer sua associação, ele pode entrar em contato no WhatsApp 96708-3466, mandar uma mensagem, né? Ou então entrar no nosso site, lá tem um link de quero me associar, então ele pode fazer isso também. Maravilha. Tem toda a equipe também aqui acompanhando a live, então eles podem também responder posteriormente algum questionamento que infelizmente talvez não tenha sido contemplado aqui na nossa entrevista, né? Claro. Então vamos lá, a consideração final. Mais uma vez agradeço, Cleiton, você também por ter vindo, Grinaldo. A gente agradece porque é de extrema importância, né, divulgarmos educação financeira, como vocês bem mencionaram. Infelizmente não temos isso, né, nas escolas e vamos cada vez mais trazer esses conteúdos aqui. Mais uma vez agradeço. Nós agradecemos a oportunidade. Acreditamos que é de grande valia as pessoas se organizarem financeiramente. Por isso que a associação ela foi fundada, para que as pessoas vivam com mais alegria. Quando nós nos organizamos financeiramente, a nossa vida ela é mais tranquila. Eu falo isso por experiência própria. E muitas pessoas que estão nos ouvindo agora também sabem disso. Se você for organizado financeiramente, você vive mais tranquilo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. A gente agradece também, Cleiton. Eu quero agradecer, mas a gente quer agradecer a todos aqui da rádio. Muito obrigado, Matheus. Você já faz parte da nossa história. E a gente quer agradecer ao Grinaldo, nosso presidente, a Adriana, o Éder Luiz e o Fernando, nossos diretores. Fernando aqui é nosso braço direito na produção aqui. O Enoque, a Thaís, o Cassiano, o Wellington, o Cassiano Macedo, a Débora Lages, a Leide Werneck, a Aline Lara, a Raquel, o Thiago Martelo, a Rosiele, o Célio de Oliveira, a Graziele Santana, Ianês Evangelista, Evandro Valereto e Graziele Delgado, Sérgio Milhos, Janile Soares, Marlise Alves, Meire Cardeal, Edival Landulfo, Warner Lucena, André Martins, Ivo Franklin, a Ana Almeida, Ademilson Barreto, Igor, Natália, Rodrigo Alves e Reis, e hoje a Eliana, que foi a Eliana e a Marina, né, que entraram na nossa equipe. A gente agradece a todos eles, porque a associação é um grupo, é uma família. Família, é verdade. E a gente faz questão, onde a gente vai, de falar o nome de cada um deles, até aqueles que vão entrar, a gente já está falando. Muito bom, a equipe aí completa, muito bem representada por vocês dois. Mais uma vez agradeço. E esse foi o DS Entrevista do dia de hoje. Até o próximo vídeo.